Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online, na nossa série de devocionais sobre a natureza da igreja, como diriam os teólogos, sobre a soteriologia, o estudo da igreja. Nós temos usado de algumas metáforas, né, que aparecem no texto bíblico, seja nas cartas do Novo Testamento, ou no próprio Evangelho usado por Jesus, algumas metáforas para se referir à obra, ao ministério, à natureza da igreja. Então, nós vamos dar continuidade e hoje vamos entrar numa área comum, né, conhecida da agricultura. Pois é, o Senhor Jesus vai falar sobre ceifa, sobre a lavoura, sobre plantação, não de trigo ou de outra coisa, mas de almas, de vidas, de pessoas que vão fazer parte da igreja do Senhor Jesus, que serão alcançadas pela graça, pela misericórdia e pela salvação do nosso Senhor. Então, quando a gente pensa em igreja, né, a igreja é a comunidade de todos aqueles que creem em Jesus como Messias, sejam judeus, gentios, seja qual for a origem, homens, mulheres, crianças, idosos, aqueles que creem em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, esses fazem parte da igreja. Então, essa definição, ela tem aí o objetivo de ser ilustrada através de figura de linguagem ou das metáforas, né, que o Senhor usa, né, para ajudar a compreensão da natureza da igreja. Então, nós encontramos várias dessas metáforas usadas pela palavra de Deus para se referir à natureza e aqueles que seguem e servem o Senhor Jesus, né, como seus discípulos, como aqueles que fazem parte da sua comunidade, que é chamada de igreja. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E aqui vamos usar pelo menos 3 metáforas ligadas aí com a agricultura, né? Então, primeiro, vamos ver aqui a figura da lavoura, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 9. Então, vamos chegar lá. E aqui é interessante porque o contexto do capítulo aqui é uma disputa aqui entre os apóstolos, né? Que o povo está fazendo, aqueles que parte da igreja, vão dizer que uns são de Pedro, outros de Paulo, outros de Apolo, e aqueles que vão dizer que são de Cristo, né? E aí, então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa porção dizendo, olha, somos todos servos de Deus, e quem dá realmente o crescimento é o próprio Senhor. Nós somos apenas instrumentos, né? Os evangelistas, os pastores, os mestres, os irmãos, todos aqueles que fazem parte da igreja, que evangelizam, que testemunham, que ensinam, que cuidam, que pastoreiam, são apenas instrumentos nas mãos de Deus. Mas quem dá o crescimento, quem realmente opera a obra, realiza a obra, é o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, que habita na igreja, que habita em cada salvo, redimido, comprado e resgatado pelo sangue do Senhor Jesus. E então ele vai usar essa figura aqui da lavoura. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. Diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos deixar essa segunda metáfora para uma outra oportunidade. Mas aqui diz que nós somos lavoura de Deus. Ou seja,
essa figura de linguagem demonstra para a gente que há um processo aí do agir de Deus. Primeiro, você prepara a terra, depois você lança a semente, na sequência você rega a terra e espera o fruto nascer. Essa ação é uma ação, né, imprevisível, porque você não sabe o que está acontecendo ali na terra, dentro da terra, você não sabe se a semente realmente germinou ou não. Quantas lavouras não vingam, né, não acontecem por algum problema que o agricultor não soube identificar, ou porque a semente não era boa, ou porque esfriou demais, ou choveu demais, ou esquentou demais. Então, na época antiga, né, que sem aí os fertilizantes que nós temos hoje, sem toda essa tecnologia do agro que nós temos hoje, eles ficavam, né, à mercê, né, de esperar o que vai acontecer com a plantação. E mesmo com toda essa tecnologia que temos hoje, como eu disse, um vendaval, uma chuva, uma tempestade, ou uma geada, ou até mesmo um calor, um escaldante, pode prejudicar a semente que foi lançada. Então, o apóstolo Paulo traz isso para o contexto espiritual e usa essa figura de linguagem, essa metáfora, que serve para ilustrar, né, aquilo que está sendo dito. Ele vai dizer que nós somos a lavoura de Deus. Ou seja, nós pertencemos ao Senhor, que é o que usa as pessoas para semear, né, a semente, mas quem dá o crescimento é Ele, como está aqui no texto bíblico. Eu plantei, o apóstolo Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E que nós somos todos cooperadores de Deus dessa lavoura, que frutifica cada dia, com vidas alcançadas, seja nas congregações, nas igrejas, seja nos trabalhos missionários, seja nas florestas, seja debaixo de uma árvore, seja nas tribos indígenas, seja nas cidades dos sertões, nas grandes metrópoles, nas casas, nas ruas, nas praças públicas, seja onde for, a semente tem que ser lançada, mas quem faz ela germinar e se transformar numa grande lavoura, esse é o próprio Deus. Por falar em lavoura, Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, ele justamente vai usar essa figura da colheita, né? Que ele, e mais da fome que ele tem, que é justamente das almas, alcançar as almas. Por falar em plantação, a gente lembra de comida. E qual é a comida preferida de Jesus? As vidas que ele veio para resgatar, pelas quais ele deu o seu sangue precioso para salvar. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, que a sementinha vingue no coração do homem, da mulher, dos jovens, crianças, dos idosos, e que saltem como frutos que saltam para a vida eterna. Mas vamos lá para o Evangelho de João, agora o capítulo 4, João, capítulo 4, e vamos começar aqui com o versículo 31. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31, que diz assim as Sagradas Escrituras: E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Eles estavam com fome, pararam ali em Samaria. Jesus vai pedir água para a mulher samaritana, e vocês sabem a história, que é muito interessante. Os discípulos vão procurar comida, e quando eles voltam, eles veem o Senhor Jesus pregando, evangelizando, falando, se apresentando como o Messias prometido a Israel e a todos, né? E aí os discípulos estão preocupados com ele, passou o dia todo sem comer, e dizem: Rabi, come. Versículo 32. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxeram-lhe porventura alguém algo de comer? Será que ele comeu alguma coisa enquanto a gente, né, foi comprar a comida aqui para todos, para a equipe? Será que alguém apareceu aqui e trouxe comida?
Será que é isso mesmo? E aí o versículo 34, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que coisa maravilhosa. Mais do que o mantimento material é o mantimento espiritual. Porque o homem não é apenas, né, matéria, o homem é alma, espírito. E é isso que vai durar para a eternidade, porque a parte imaterial do homem, a alma e o espírito, são eternas. Por isso, o propósito redentor de Deus é enviar Jesus para nos salvar, né? E assim recebemos um corpo glorificado para estarmos para sempre com o Senhor. E o texto continua. Jesus vai dizer para eles, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, né, a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, né, para a colheita. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Então, aqui a gente percebe a correlação, né, que tem lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9, na fala do apóstolo Paulo. Ele está citando justamente essa fala do Senhor Jesus, que era uma fala comum do mundo, né, pastoril do mundo, da agricultura, no mundo aí das plantações, como existe até hoje. O Brasil é um grande celeiro mundial, né, de cultivo de sementes, de tantas lavouras. Mas percebam que o Senhor Jesus está dizendo aqui algo muito importante que o apóstolo Paulo vai chamar, que é a lavoura de Deus, que é justamente o processo de semear, de cuidar da semente, do que se semeou, e de colher. Então, nem sempre o que vai semear vai colher no mundo espiritual. Às vezes você está dando um testemunho de Jesus para uma pessoa já há anos, e aí outra pessoa vem e colhe aquela semente, né, que você lançou naquele coração, e que foi regado com oração, e que chegou o momento pronto para ser colhido, e veio outra pessoa e colheu. Não se importe com isso, não se preocupe. Claro que é maravilhoso quando a gente semeia e quando a gente mesmo colhe, né? Mas às vezes nós vamos semear e outros vão colher. Mas também ao contrário acontece. Outros semearam e nós vamos colher. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente convida uma pessoa, né? A gente está dando um testemunho de Jesus, da nossa vida transformada pelo poder do Evangelho, e a gente convida a pessoa, vamos à igreja comigo, nós vamos ter o evento do Dia das Mães, Dia dos Pais, é Natal, né, é um momento de confraternização na nossa igreja, e você convida as pessoas, porque em momentos festivos assim, a gente, né, tem esse costume, essa alegria de convidar as pessoas para estar com a gente na nossa igreja, onde vamos celebrar aí uma data comemorativa, seja o aniversário da igreja, seja algum motivo de celebração, e você então convida a pessoa, e a pessoa vem, ela ouve a mensagem, é feito o apelo e ela responde positivamente. Ela levanta a mão como um gesto de fé, dizendo, sim, eu quero receber Jesus. E depois ela é instruída no caminho da salvação. E aí você pensa, puxa vida, né, trabalhei, semeei, e aqui agora, né, o pastor fez o apelo e ela recebeu. É exatamente isso. Você semeou e outro colheu. Mas o importante é que quem dá o crescimento para a salvação é o próprio Deus. Então, como disse o apóstolo Paulo, somos apenas cooperadores, e é o que devemos fazer. Então, uma das metáforas usadas para a igreja é ceifa, é lavoura, né? É colheita, como nós encontramos aqui na palavra de Deus. Mas também
o Senhor Jesus vai dizer algo muito interessante no capítulo 15 de João, que está ligado também com esse mundo, né, do cultivo. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que interessante, nós somos os ramos da videira. Cristo é a videira e nós somos os ramos, os discípulos de Jesus. Né? A igreja do Senhor Jesus é chamada aqui de ramos de uma videira, ramos da videira, né? E olha que interessante, se a gente voltar um pouquinho mais, olha os versículos 1 a 4. Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Percebo aqui o uso da metáfora, né, da plantação novamente, da lavoura, né, do cultivo. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então, aquele que é uma vara, mas que não dá fruto, né, como diz aqui, se tira. Né? Nós temos ali uma figura de linguagem também do joio e trigo, né, que crescem junto, mas um serve para fazer pão, o outro não. E o joio vai ser tirado pelos anjos. É um trabalho angelical, inclusive. Mas aqui, o Senhor Jesus está dizendo que essa vara aqui não dá fruto, que está nele, mas não dá fruto, vai ser tirada. Já a que dá fruto, olha só, e limpa toda aquela que dá fruto. Aquela que dá fruto é limpa, é preparada para ser fortalecida, para produzir mais. Então, a nossa semeadura é constante, aí a nossa colheita também, não é uma vez só que você deve falar. É sempre que você tiver oportunidade sobre Jesus, né? Para que dê mais fruto. E aí o texto diz, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha só, o que nos faz ser uma lavoura que frutifica para Deus, que dá muitos frutos, ou uma videira que produz muitas vides, né? Muitas uvas. Aquele que é lavado pela palavra, ou seja, limpo pela palavra, a palavra de Deus. E o versículo 4 diz, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, tá aí. Se nós queremos frutificar na lavoura de Deus, né, nós precisamos estar em Jesus, nós precisamos estar limpos, ou seja, temos que estar lavados pela palavra, temos que ter o contato com a palavra, daí a importância dos nossos devocionais, dos cultos, dos estudos na escola bíblica dominical, das conferências que temos na igreja, para que possamos ser terra trabalhada, terra adubada, para podermos assim frutificarmos para a glória do Senhor. Esse é o grande desafio. Estarmos na videira, somos as varas, né, os ramos dessa videira. Somos lavoura de Deus e estamos aí prontos para a colheita, né, a colheita de Deus. E esses frutos são almas transformadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso grande desafio como igreja do Senhor. A natureza da igreja como lavoura, né, como ceifa, colheita, como ramos de videira, é frutificar. Então, a natureza né, está sempre preparada para receber, ou deve ser preparada para receber a semente, e assim, cultivada, germinada, ela cresce e dá muitos frutos. Essa é a figura aí da igreja, que nós possamos, então, como igreja do Senhor, frutificarmos para a glória de Deus e a nossa alegria. Porque eu não sei se vocês perceberam, e assim eu finalizo, uma palavrinha-chave, que é aquilo que nós reconhecemos como a recompensa daqueles que semeiam e daqueles que colhem, é justamente a palavra galardão. Receberemos um galardão por fazermos a obra de Deus. E além da alegria, do prazer e da satisfação, nós teremos uma recompensa eterna por trabalharmos nos corações das pessoas, com uma terra adubada, preparada,
e lançarmos assim a semente do Evangelho nesses corações. Que Deus nos abençoe e que possamos colocar a mão no arado, como diz a palavra, e não olhar atrás, porque nosso autor e consumador da fé é Jesus, e é para ele que devemos olhar. Para sermos assim frutíferos, devemos estar nele, porque sem ele nada podemos fazer. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida nessa segunda-feira e que o Senhor esteja com as suas mãos no seu trabalho, seja o seu trabalho material, seja o seu ministério espiritual. Que Deus prospere a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Deixe o seu gostei, o seu joinha, compartilhe esse devocional com outras pessoas, que você acredita que vai ser uma bênção para elas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, o canal do Templo Batista de Indianópolis. Tá joia? Então vamos orar encerrando essa parte. Pai, obrigado por esse tempo em torno da tua palavra, entendendo e compreendendo um pouco mais da natureza da igreja através das metáforas que lemos na tua palavra, que haja compreensão em nossa mente, ó Deus, e dedicação em nosso coração para semearmos a palavra do Senhor nos corações das pessoas com quem trabalhamos, com quem lidamos, dos nossos entes queridos e familiares. É o que eu te peço, ó Deus, no nome do nosso Senhor Jesus, que tinha fome de fazer a tua vontade, que tenhamos fome também de fazermos a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Então, até o nosso próximo devocional. Deus abençoe a todos e shalom.